Capítulo 26, Projeto, Robô, Tipo, Rover, Armamento Básico, continha conhecimento sobre como fabricar armas simples e armamento convencional. Ele também aumentou a velocidade de maestria e fabricação. Composição de material básico, foi um dos principais talentos do armamento. A qualidade e o grau de um produto eram afetados pelos seus materiais, e muitos dos principais materiais para máquinas de nível superior eram compostos sintéticos que precisavam ser produzidos. Sublinhado. Você aprendeu 5 talentos de armamento. Você desbloqueou refino para iniciantes e sobrecarga. Você desbloqueou o projeto Robot, Rover, /vertical, refino iniciante. Permitiu refinar materiais para outros de qualidade superior. Quaisquer habilidades ou habilidades com os termos novato, iniciante ou básico eram geralmente as versões mais baixas de si mesmas. A maioria deles teria versões mais avançadas. Por exemplo, refino molecular, que permitia ao usuário realizar manipulação molecular instantânea simplesmente gastando energia. Os materiais foram classificados de forma semelhante ao equipamento. Obviamente, quanto maior o grau, maior o valor, mas os dois materiais do mesmo grau também podem ter valores diferentes. Por exemplo, um minério de ferro comum valia cerca de US$ 13 a libra, enquanto um minério de ferro escuro refinado valia cerca de US$ 45 a libra. Ambos eram materiais comuns. Sobrecarga, habilidade ativa, drena energia para aumentar temporariamente a produção de máquinas em 30 a 50% ao custo da durabilidade. Se Anxiao ativasse essa habilidade junto com seu braço mecânico leve, seu dano e defesa seriam aumentados significativamente. No entanto, com apenas 120 de energia, ele só seria capaz de manter a habilidade por 10 segundos ou mais. Eu finalmente desbloqueei uma habilidade ativa, exultou Anxiao. Os mecânicos tinham tão poucas habilidades ativas em seus níveis iniciais que era muito triste. Sua fuga do Germinal teria sido muito mais fácil se ele possuísse essa habilidade ativa naquela época. O projeto, Robot, Rover, era um projeto de robô de nível inicial fácil de obter. Era um robô utilitário de baixo nível que podia ser equipado com armas e armaduras para fins de combate, patrulha e defesa, e também era capaz de se autodestruir. Não foi criado para um propósito específico, mas pode ser modificado e melhorado. Eles foram amplamente utilizados para prospecção e mineração. Ganhar muito com apenas 2 pontos de talento. Uma pechincha. De repente, ele percebeu que o velho Lu se aproximava dele. O que você está parecendo tão animado de repente? Anxiao revirou os olhos para ele, respondendo. Você não está sendo um pouco intrometido? Curioso, por quê? O velho Lu parou por um momento para se inspecionar. É horário de trabalho. Se você não está ajudando, vá embora. Interrompeu Lu Qian enquanto ela batia com sua tocha de soldagem. Seu rosto estava vermelho e pingando de suor sob os óculos de proteção que ela usava. Pirralho, resmungou o velho Lu enquanto carregava sua garrafa de cerveja para um passeio. Proprietário da loja, isso é uma oficina? Um cliente chegou assim que ele saiu. Era um homem de meia idade. Anxiao se virou para olhar para o convidado e percebeu que o homem estava olhando para ele. O homem imediatamente desviou o olhar. Suspeito, pensou Anxiao. Quando ele percebeu seu senso de equilíbrio acima da média e base sólida, ele percebeu que o homem provavelmente era um agente da Divisão 13 que havia sido enviado para testá-lo. Lu Qian adiantou-se para recebê-lo com um sorriso educado. Receber. O que você precisa consertar? Meu carro quebrou. Respondeu o homem de meia idade enquanto observava Anxiao. Está lá fora. Bem, não há problema. Quando Lu Qian estava prestes a pegar seu kit de ferramentas, o homem de meia idade apontou repentinamente para Anxiao e disse, quero que esse irmãozinho conserte meu carro. Lu Qian estava pasmo. Não pareço suficientemente capaz? Você está sendo sexista. Eu farei isso, concordou Anxiao enquanto pegava o kit de ferramentas de seu desanimado chefe. A dupla saiu do beco para a rua principal, onde um velho carro sedã foi parado na beira da estrada. Este é o carro. Anxiao ergueu o capô, inspecionou o interior e rapidamente começou a fazer os reparos. Enquanto Anxiao trabalhava no carro, o homem de meia idade tentou puxar conversa. Garoto, você é bem jovem, não é? Tenho 30 anos. 30? Você acha que sou cego ou sei lá? O homem de meia idade quase engasgou. Como devo me dirigir a você? Ele perguntou. Você deve mostrar sinceridade ao perguntar o nome de uma pessoa, respondeu Anxiao sem olhar para ele. Eu sou Feng Jun, respondeu o homem de meia idade sem jeito. É um nome bonito, elogiou Anxiao, exceto que ele não parecia nem um pouco sincero, deixando os de meia idade sem palavras. Mas você entendeu mal. Só quer um cigarro? Acrescentou. Feng Jun tirou desconfortavelmente o maço de cigarros e passou um para Anxiao. Você pode me chamar de Anxiao, apresentou Anxiao enquanto dava uma baforada e voltava à tarefa em questão. Feng Jun continuou a sondar. Anxiao, você não é local? É, onde estão? Está feito? Anxiao interrompeu repentinamente, interrompendo suas palavras. Que diabos? Eu apenas comecei a sondar você. Você não pode ser tão rápido. Sem expressão, Anxiao estendeu a mão, dizendo, um cachimbo foi quebrado. Vou cobrar $60 de você. Pagar. Claro que sei que o cano está quebrado. Droga, eu quebrei de propósito. Feng Jun sorriu enquanto tirava sua carteira e vagarosamente remexia na tentativa de ganhar mais tempo. Você tem habilidades muito boas. Onde você os adquiriu? Talento natural. Oh, isso é incrível. De onde você é? Do campo. Ponto. Anxiao ergueu uma sobrancelha. Você está tentando conseguir um desconto de mim, sem saber o que fazer. Feng Jun tossiu secamente antes de finalmente tirar o dinheiro para pagar. O departamento vai me reembolsar por isso?
Ele se perguntou. Anxiao zombou. Achei que levaria mais 1 hora para encontrar seu dinheiro. Qual o tamanho da sua carteira? Enquanto ele assobiava caprichosamente, ele começou a fazer as malas e voltou para a oficina. Quando ele saiu, Feng Jun fez um telefonema desanimado. Observação inicial concluída. O alvo é um mecânico e seu nível de ameaça ainda é uma incerteza. A duração do contato foi de 4 minutos e 38 segundos. O alvo se autodenomina Anxiao. Sugiro prosseguir com mais testes e evitar confrontos diretos. Minha análise do personagem dele, HMM. Sim. Extremamente irritante. Capítulo 27, o teste final. Os próximos dias transcorreram pacificamente. A rotina diária de Anxiao agora incluía ir ao ferro velho todas as manhãs para produzir armas. Ele foi pago em dinheiro diariamente após cada sessão e foi capaz de salvar uma série de peças sobressalentes para a criação do veículo espacial. Ele já havia começado a fabricar algumas de suas peças, mas estava se segurando na montagem. O velho Lu ocasionalmente espreitava para espionar Anxiao enquanto ele trabalhava. Ele estava tentando descobrir a formação de Anxiao por meio de sua habilidade. No entanto, como Anxiao era autodidata, seus esforços foram em vão. O velho alto vinha frequentemente competir com o velho Lu no quinto em uma fileira, o que Anxiao achava difícil de entender. 5 em linha é tão divertido. O velho alto também começou gradualmente a conversar mais com Anxiao, e Anxiao ficou mais do que feliz em entretê-lo. Tudo estava indo de acordo com o planejado. Para a mecânica, o artesanato recompensava maior experiência, seguido por aprimoramento, reparo e, por último, montagem. Como Anxiao não tinha como adquirir conhecimento avançado por enquanto, ele decidiu usar seus pontos de experiência acumulados para aumentar as 3 habilidades de afinidade de maquinário iniciante LV. 3. Combate básico LV. 8. E. Tiro básico NV. 6. Para perto do nível máximo, e ele ganhou vários pontos de talento com isso. O pré-requisito para avançar para um Trainee Mechanic era desbloquear Intermediate Machinery Affinity, que exigia NV. 5 em afinidade de maquinário para iniciantes. A afinidade de maquinário era um dos pré-requisitos comuns para muitos projetos e habilidades. Embora Anxiao agora tivesse 15 pontos de talento colossais, o que parecia muito, era sempre melhor guardar alguns para os dias chuvosos. Isso foi algo que ele aprendeu da maneira mais difícil. E pensar que eu realmente tive que gastar mais de dezenas de milhões de ienas, moeda universal, apenas para comprar água do leite para redefinir meus pontos de talento naquela época. Em Quero Junkyard, Anxiao esteve ocupado produzindo armas durante toda a manhã. Quando ele estava prestes a sair, Hakon passou para ele um monte de dinheiro que ele embolsou sem contar. Isso deve ser o suficiente por hoje. Vou dar um passo primeiro, disse Anxiao. Obrigado por sua contribuição. Não precisamos de mais armas por enquanto. No entanto, nosso negócio ainda é válido. Você pode continuar a resgatar quaisquer peças de lixo. Agora que Anxiao havia servido ao seu propósito, Hakon planejava se livrar dele. No entanto, ainda não era hora. Hakon era uma pessoa extremamente cautelosa. Por mim tudo bem, respondeu Anxiao, que percebeu suas intenções. Ele deixou o ferro velho, lembrando-se de fazer algumas curvas extras para sacudir o rabo antes de chegar a um grande mercado de mecânica. Esse mercado era popular entre os alunos da Western Capital Show e da Mechanic Show devido à variedade de peças de máquinas e metais oferecidos. Anxiao gastou todos os $70 mil de água marinha que ganhou para comprar os materiais restantes de que precisava para o veículo espacial e outro braço mecânico leve. Após obter os materiais, ele voltou para seu quarto para continuar trabalhando neles. Poucos dias depois, Anxiao havia terminado de fabricar todas as peças do veículo espacial e agora estava montando o robô em seu quarto. 1,2 metros de altura e blindado para proteger o seu interior. Sua metade superior tinha o formato de uma pessoa, exceto pelo fato de não ter pescoço. Ele funcionou em um circuito integrado básico. Ele tinha 2 braços mecânicos seccionados que podiam se dobrar e girar como os de uma pessoa, e seus dedos foram transformados por Anxiao em armas. Seu torso também podia girar 90 graus e era incrustado com compartimentos de revistas. Em vez de pernas, movia-se nas trilhas do tanque. O sistema levou Anxiao a nomear sua criação, adotando seu estilo de nomenclatura anterior. Ele o chamou de Rover 1, sublinhado. Rover 1, estilo tanque, tipo, Robot, grau, comum. Estatísticas básicas, 800 de durabilidade, 18 de defesa, 59 de potência, 23 de velocidade máxima, 120 de energia. Altura, 1,18 metros. Peso, 64,8 kg. Modo de controle, remoto, sinal elétrico. Raio de controle, 50 metros. Fonte de energia, unidade de bateria. Uso de energia, 8 min. Capacidade de potência, 3680 ONA. Módulo do braço direito, metralhadora de pequeno calibre, 35 a 40 DMG, 4 velocidades de disparo, max. 7, por 10 segundos. Capacidade do carregador 30. Capacidade da correia de mais 60, saída de energia 40, precisão de 18%. Módulo do braço esquerdo, metralhadora de pequeno calibre, 35 a 40 DMG, 4 velocidades de disparo, max. 7, por 10 segundos. 30 capacidade do carregador mais 60 capacidade da correia, 40 potência de saída, 18% de precisão. Habilidades. Autodestruição para infligir 280 a 430 de dano de explosão em um raio de 30 metros. Metal Armor.
Reduz o dano recebido em 8% exceto ataques de penetração. Nota: não subestime este rapazinho só porque ele parece estúpido. O nome, Rover, não é exclusivo para um tipo de robô. /vertical. Os principais materiais usados para fabricar o Rover foram dois materiais comuns: aço e resina plástica. Se Anxiao tivesse usado uma liga de aço de qualidade superior, o Rover teria maior durabilidade e defesa. No entanto, ele seria capaz de atualizar ou aprimorar o Rover com peças melhores quando as conseguisse para mantê-lo relevante. Este foi um ponto de venda da mecânica. O número de módulos que podiam ser instalados em robôs, veículos e trajes móveis era limitado por sua capacidade de energia. Além da qualidade da fonte de energia em si, a capacidade de energia pode ser aprimorada por talentos de energia. A fonte de energia do Rover era uma bateria padrão, então sua capacidade de energia era baixa. Concluir o Rover recompensou Anxiao com 24.000 ESP. No dia seguinte, Anxiao terminou de fabricar o braço mecânico leve. Sublinhado. Você criou um braço mecânico leve, esquerdo, ganhando 2.500 ESP. /vertical. Seu segundo braço mecânico leve ainda era um braço esquerdo, como antes. No entanto, os materiais que ele usou para fabricá-lo eram de qualidade inferior do que antes, fazendo com que tivesse um grau inferior. Sublinhado. Braço mecânico leve, esquerdo, grau, comum. Estatísticas básicas: 28 a 45 danos, 8 a 12 defesa, 26 potência de saída, 205 de durabilidade. Pré-requisito: S, 23 STR. Estatísticas de bônus: -4 velocidade de ataque. Comprimento: 0,51 metros. Peso: 6,1 kg. Efeitos adicionais: bônus mais 6 STR. /vertical. Atualmente, a forma mais forte de combate de Anxiao era o combate corpo a corpo, então o braço mecânico leve era adequado para ele. A mecânica que favorecia o combate corpo a corpo era conhecida como guerreiros mecha. Anxiao não pretendia trilhar esse caminho, pois afinal de contas, era nas capacidades de longo alcance que a mecânica realmente se destacava. No entanto, como os guerreiros de mecha eram um estilo que oferecia aos mecânicos de baixo nível as maiores proezas de combate, isso teria que servir por enquanto. Anxiao escondeu o braço mecânico leve antes de descer as escadas. Lucian estava conversando com um cliente que ficava olhando para Anxiao quando ele aparecia. Ele era claramente mais um agente da Divisão 13. A Divisão 13 havia, nos últimos dias, enviado muitos agentes secretos para espionar Anxiao. Mas como Anxiao era um osso duro de roer, eles agora estavam atacando de um ângulo diferente. Por que há tantas pessoas perguntando sobre você? Perguntou um intrigado Lucian quando o agente saiu. Bem, eu sou popular, mas eles são todos caras. Anxiao congelou. Não é o que você pensa. Não se preocupe. Eu não vou te julgar. Respondeu Lucian quando ela começou a rir. Por que você está rindo assim? De repente, Anxiao ficou sério. Ele recebeu um alerta do sistema. Sublinhado. Você ativou a missão classe I, assaltantes. Aceitar rejeitar. /vertical. Anxiao estava perplexo. O que poderia ter desencadeado tal missão? Aceitar. Sublinhado. Sinopse da missão: a recompensa pela sua cabeça está sendo observada. Seus inimigos estão próximos e escondidos nas sombras. Enquanto isso, certo grupo de pessoas está observando você para avaliar seu potencial. O que você vai fazer? Requisito: evite a morte. Recompensa: 10.000 experiência. Recompensa de bônus: um cartão de aumento de nível de habilidade, básico, /vertical. Anxiao revirou os olhos com a sinopse dramática. O grupo de pessoas referido na sinopse definitivamente se referia à Divisão 13. Anxiao juntou as pistas e conjeturou que a Divisão 13 poderia ter vazado informações sobre ele em uma elaborada configuração para testar sua força de combate. No entanto, se for esse o caso, as pessoas depois dele não devem ser muito fortes. Afinal, a Divisão 13 não correria o risco de as coisas explodirem na cidade. Embora Anxiao não estivesse interessado em recompensas típicas de missões de classe I, a recompensa de bônus chamou sua atenção. Um cartão de aprimoramento de habilidade certamente era algo útil de se ter. Se uma missão tivesse uma recompensa bônus, significava que havia uma condição secreta a ser cumprida. Anxiao adivinhou que a condição secreta dessa missão provavelmente mataria todos os seus agressores. Como o inimigo pode aparecer a qualquer momento, é melhor não ficar na oficina. Anxiao não queria contar com o velho Lu. Depois de contemplar por um momento, ele pensou no local perfeito para a batalha. Quero Junkyard. Capítulo 28. Ciúme. Quero Junkyard era o território de Raccoon. Anxiao planejava matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele largou as ferramentas e chamou Lucian com um pedido. Eu gostaria de tirar o dia de folga. Tudo bem? Respondeu Lucian, piscando. Algo está errado? Não, por quê? Anxiao fez uma pausa. Anxiao sempre parecia letárgico e entediado, e Lucian, sendo a mulher observadora que era, notou a mudança repentina no ar em torno dele. Se ela tivesse que descrever o tipo de sentimento que Anxiao estava lidando agora, por algum motivo, perigoso foi a palavra que veio à mente. Se você estiver enfrentando alguma dificuldade, com certeza vou ajudá-lo, disse ela em tom sério. Sem saber o que dizer, Anxiao olhou para ela, o que a fez se mexer desconfortavelmente. Ela se afastou de Anxiao e enrolou o cabelo, dizendo, você não sabe que é rude ficar olhando. Anxiao também se virou e respondeu, não voltarei para jantar. Na verdade, estava pensando em permitir que você experimentasse minha última criação, costelas assadas de abacaxi com pimenta preta e salsa, respondeu Lucian, desanimado.
Anxiao estremeceu. Que tipo de comida diabólica é essa? Anxiao voltou ao seu quarto para se arrumar. Depois de um tempo, ele saiu com uma mochila e um carrinho. Chefe, esse garoto é o alvo? Um homem de óculos escuros estava seguindo Anxiao. Cada vez que Anxiao voltava, ele desaparecia instantaneamente ao fazer uso de seus arredores. Fosse uma cabine telefônica pública ou uma banca de revistas. Ele era claramente um profissional. Ele estava usando um mini receptor em seu ouvido para se comunicar com seu parceiro, que estava escondido em uma velha van a 2 ruas de distância. Havia um total de 5 homens mascarados na van. Eles eram ninguém menos que os agressores de Anxiao. Eles eram o B-Sting Squad, um grupo de mercenários especializado em recompensas de caça. Eles eram decentemente bem conhecidos em redes subterrâneas, tendo completado com sucesso inúmeras missões. Por acaso, eles tropeçaram na trilha de Anxiao. Para eles, essa missão era mais importante do que qualquer outra que já haviam assumido antes. Recompensa à parte, eles esperavam ganhar o favor da organização germinal e ganhar seu apoio. Como esse garoto pode valer 1 milhão? Ele parece tão comum. Vai ser moleza, disse o número 2 do plantel, cheio de confiança. Não se esqueça de que estamos no fundo do território do Star Dragon. Haja rapidamente, lembrou o líder, Kelly, enquanto inspecionava sua arma. O alvo está em movimento. Um jipe preto sem placa estava seguindo Anxiao de longe. Dentro do Jeep estava uma equipe de agentes de campo da Divisão 13, liderados por seu capitão da missão, Liu Yi. Além dele, estavam 8 outros agentes totalmente equipados e Feng Jun, que atuava como conselheiro. Eles estavam armados com armas tranquilizantes, exatamente como Anxiao esperava. Seus agressores, o B-Sting Squad, estavam de fato sendo usados pela Divisão 13 para testá-lo, e esses agentes foram, de fato, encarregados de desempenhar o papel de heróis. Feng Jun trouxe um fade de vídeo de Anxiao. O alvo parece estar indo para o ferro velho queiro do Distrito 7. O esquadrão B-Sting está seguindo ele. Seria ideal se a batalha acontecesse dentro do ferro velho. Anxiao chegou ao ferro velho, para surpresa de Raccoon, porque ele está aqui. Vim procurar algumas peças de reposição. Anxiao mentiu casualmente. Foi uma desculpa razoavelmente convincente. Raccoon então convidou Anxiao para almoçar, supondo que ele recusaria. Mas inesperadamente, Anxiao concordou, fazendo com que fosse visivelmente pego de surpresa. Anxiao tirou sua máscara de poeira, revelando seu rosto para Raccoon. Raccoon achou seu rosto estranhamente familiar, mas o ignorou. Embora Anxiao fosse inquestionavelmente famoso no mundo do crime, pequenos vigaristas como Raccoon eram, em grande parte, irrelevantes. Consequentemente, muitas vezes eles não eram informados ou incomodados com os acontecimentos mais recentes. Embora Anxiao estivesse usando a máscara para manter sua identidade em segredo, isso não importava mais. Uma mesa de banquete foi montada pelos homens de Raccoon. Anxiao e Raccoon sentaram-se em lados opostos, encarando-se enquanto conversavam. Como foi o último lote de armas? A 73 Wasp é uma excelente arma. Até os exércitos das 6 nações o estão usando. Um deles vale de 6 a 7 mil no mercado negro. Ganhei muito graças a você, respondeu Raccoon, fumando um charuto. E a qualidade de suas armas é muito melhor do que aquelas armas de segunda mão de merda do mercado. Embora um lote de armas produzidas em massa não variasse muito em qualidade, sempre haveria pequenas diferenças de arma para arma. Essas diferenças surgiram da composição inata dos materiais, mas poderiam ser minimizadas por um mecânico habilidoso. Um especialista em armas seria capaz de distinguir uma arma feita à mão de uma produzida em massa. O que está aí? Perguntou Raccoon, apontando para a sacola de pelúcia e o carrinho. Algumas peças sobressalentes, respondeu Anxiao. Raccoon ficou satisfeito com a resposta. Eles continuaram conversando até o anoitecer, e o céu se transformou em um lindo tom de laranja e índigo. Um dos capangas de Raccoon de repente correu para dentro da sala, dizendo: chefe, alguém está procurando por você. Você não vê que estou com um convidado? Respondeu um guaxinim irritado. O bandido sussurrou algumas palavras no ouvido de Raccoon que o fizeram olhar para Anxiao contemplativamente. Ele então se levantou e sorriu para Anxiao. Por favor, me dê licença por um momento, disse ele antes de sair. Anxiao estreitou os olhos. Algo está acontecendo. Meia hora atrás. Prima, eu viajei todo o caminho até aqui apenas para poder desfrutar de uma boa vida sob seus cuidados. Por favor, não me abandone. Implorou Magia enquanto perseguia um jovem. Ele viera para a capital ocidental com a intenção de se juntar à gangue de seu primo, mas seu primo o considerou indigno e lhe deu o cargo de zelador. Obviamente, Magia não se conformaria com isso, mas o que mais ele poderia fazer a não ser implorar? Eu já disse a você antes, não me chame de seu primo. Vociferou o jovem irritado. É claro, foi mal. Vou me dar um tapa, respondeu Magia. Depois do que ele realmente deu um tapa em si mesmo. Basta olhar para quão patético você é. Deixo você vigiar a porta justamente porque somos parentes. Você sabe quantos andarilhos só têm comida estragada para comer? Eu vou ver um grande tiro agora, não me siga. Grande tiro. Os olhos de Magia brilharam. Quen, o chefe do Distrito 7, senhor Raccoon, cada distrito, exceto o Distrito 1, tem um chefe do submundo. Você sabe o quão poderosos eles são?
Antes que a dupla percebesse, eles haviam chegado à entrada do ferro velho. Magia tentou segui-lo, mas o jovem olhou para ele, fazendo-o desistir. Assim que Magia estava prestes a sair, ele olhou além dos portões e percebeu que Anxiao era bem-vindo. Que diabos? Não é a criança que entrou sorrateiramente comigo? Um bandido parou o jovem. Não perca tempo aqui, disse ele. Eu também sou um dos homens do chefe, respondeu o jovem respeitosamente. Vim fazer um relatório. De repente, Magia os interrompeu. Quem é aquele cara? Ele perguntou, apontando para Anxiao. Quem te deu o direito de falar? Vociferou seu primo enfurecido, que fez sinal para lhe dar um tapa. No entanto, o bandido parou. Essa pessoa é um convidado importante do patrão, respondeu. Um convidado importante. Magia ficou chocado, mas seu choque foi imediatamente substituído por ciúme e amargura. Isso é injusto, porque aquele pirralho ignorante é muito melhor do que eu. Cenas de sua conversa se repetiram em sua mente, fazendo com que ele se sentisse envergonhado. Você conhece o técnico, hã? Na verdade não. Mas conversamos um pouco quando éramos contrabandeados. Os olhos do bandido de repente se iluminaram. Me siga. O chefe vai querer ver você. Magia e o jovem ficaram pasmos. Capítulo 29. Queda. A dupla foi conduzida a uma sala. O que você quer de mim? Perguntou Magia nervosamente. Relaxe. Não é nada. Esse cara é um mecânico que sabe fazer armas e nosso chefe já está pensando em atacá-lo há algum tempo, mas como não temos certeza de sua formação, ainda não agimos. Eu só quero saber tudo o que você sabe sobre ele. Os olhos de Magia brilharam com a ideia de ser capaz de ganhar o favor do chefe. Esta era uma oportunidade única na vida que poderia permitir que ele superasse seu primo. Ele zombou e lançou um olhar de desdém para seu primo. Quem se importa com o que acontecerá com aquele bastardo do Anxiao? Depois de esperar cerca de meia hora, Hakon veio ao seu encontro. Quando ele chegou, Magia e seu primo se levantaram apressadamente para cumprimentá-lo. Magia estava tão tenso que até derrubou sua cadeira. Você conhece a formação do técnico, hã? Perguntou Hakon. O nome dele é Anxiao. Ele é um andarilho que entrou furtivamente na cidade comigo. Foi a primeira vez dele vindo aqui. Ele não tem parentes. Isso é tudo. Os olhos de Hakon se contraíram. A visão do descontentamento do chefe fez Magia pensar mais para se lembrar de algo. Oh, certo. Ele estava de mãos vazias quando ele veio aqui. Suas roupas também estavam extremamente esfarrapadas e ele parecia um ninguém. Muito bom. Hakon se virou e saiu. Qualquer coisa por você, chefe, gritou Magia atrás dele. Hakon parou e se virou para olhar para ele. Gosto de você. Junte-se à minha gangue. Os olhos de Magia se arregalaram de alegria. Eu tirei a sorte grande. Depois que Hakon saiu, o Angmal começou a bajular Magia. Seus papéis agora estavam invertidos. Magia, por favor, cuide bem de mim no futuro, do que você acabou de me chamar. Zombou Magia. Co-primo. Ambos com certeza foram descaradamente rápidos para se adaptar. Magia colocou o braço em volta dos ombros de Wang Mao alegremente. Irmão, posso saber o que o chefe pretende fazer com Anxiao? Ele perguntou ao bandido. Não é óbvio? Vamos forçá-lo a revelar as plantas das armas antes de silenciá-lo. Isso é bom. Então, respondeu uma Magia aliviada. Menos de 3 minutos depois, Hakon voltou ao salão do banquete. Anxiao deixou todos os pratos intactos. Hakon sorriu. Anxiao. Certo? Parece que você descobriu o meu nome. Sentindo a calma antes da tempestade, Anxiao furtivamente pegou o braço mecânico leve em sua mochila. Clique. Ele o equipou. Embora já tivesse pretendido lutar desde o início, Anxiao ainda permaneceu tão vigilante como sempre. Ele havia aprendido a importância da vigilância da maneira mais difícil na galáxia, mas isso é uma história para outra época. Hakon começou a bater os dedos na mesa. Ele, sempre tive curiosidade sobre a sua verdadeira identidade, mas descobri que você é apenas um andarilho. Devo dizer que você realmente foi muito cauteloso todo esse tempo. E daí? O rosto de Hakon escureceu. Você entende a situação em que está? Entregue tudo o que você sabe sobre como fazer armas. Por que está tão frio? Frio? Éramos nada mais do que parceiros de negócios. Você acreditaria em mim se eu dissesse que posso massacrar todos vocês se eu quisesse? Anxiao sorriu provocadoramente. Hakon estalou os dedos enquanto zombava. Em um instante, os 4 bandidos ao redor dele apontaram suas armas para Anxiao. Você achou que eu não estaria preparado? Que piada. Todas essas armas apontadas para você foram criadas por você. Além de Hakon e os 4 bandidos do outro lado da mesa, havia mais 2 homens montando guarda do lado de fora da sala, e havia pouco espaço para Anxiao manobrar na sala compacta. Mesmo se eu te contar, você ainda vai me silenciar. Hakon riu friamente. Foi exatamente como Anxiao disse. Eu espero que você coopere. Pelo menos isso vai te poupar algum sofrimento. E se eu não fizer, eu tenho alguns homens que são bons em coisas como tortura. Você vai falar eventualmente. De repente, o ar sobre Anxiao mudou quando ele decidiu abandonar a fachada. Você realmente acha que me encurralou? A mudança repentina alarmou Hakon, mas ele balançou a cabeça. Mesmo se você tiver algum tipo de trunfo na sua bolsa, você realmente acha que pode se mover mais rápido do que uma bala? E se eu dissesse que há explosivos poderosos aqui? Hakon riu. A aparência de Magia fora, sem dúvida, uma coincidência. Como Anxiao poderia ter feito os preparativos? Quem ele estava tentando enganar? Eu não sei quem é a pessoa que te falou sobre mim, mas ele obviamente sabe muito pouco. Por que você não tenta verificar a rede do submundo para ver as últimas recompensas? Hakon franziu a testa. Como Anxiao pôde permanecer tão calmo? E do que ele estava brincando? Embora Hakon tivesse algum poder na capital ocidental, ele era na verdade apenas um bandido de pequeno porte
forte no grande esquema das coisas, insignificante demais para participar dos assuntos do submundo. Consequentemente, ele deu pouca atenção a esses assuntos. Ele só deve estar tentando ganhar mais tempo, porque eu deveria ouvi-lo, já que você não acredita em mim. Quer apostar? A vida está sempre cheia de surpresas de qualquer maneira. Agora que percebi, essa sala é bem pequena, não é? Perfeito para uma explosão. Primeiro vem a explosão, seguida pelo estilhaço. Então, todo esse lugar será arrasado. Mas acho que está tudo bem, já que todos nós teríamos morrido no estilhaço inicial. O suficiente. Não tenho tempo para piadas. Levante-se ou vou enchê-lo de buracos. Anxial encolheu os ombros. Suspirando, não podemos conversar sobre as coisas. Tudo bem, eu darei. De repente, quando os últimos raios de sol se dissiparam, a escuridão desceu. Anxial estava esperando por isso. Vroom. O braço mecânico ganhou vida, despedaçando a mochila. Anxial virou a mesa de jantar, jogando panelas e pratos contra Raccoon e os 4 bandidos. Conversar sobre as coisas? Até parece. Havia 4 bandidos na frente dele e 2 atrás. Anxial sabia exatamente o que fazer. Ele pegou a mesa para usá-la como uma tela e avançou como um rolo compressor imparável, segurando o braço mecânico à sua frente. Batida. Os 4 bandidos foram jogados de lado como moscas. Incêndio! Gritou um guaxinim enraivecido e com o rosto ensanguentado. Os 2 guardas restantes começaram a atirar. Capítulo 30. O poderoso Rover. As balas retiniram no braço mecânico, fazendo com que sua durabilidade despencasse. Uma bala atingiu o alvo, atingindo Anxial em seu ombro e causando 16 de dano, deixando sua camisa manchada de sangue. No entanto, tudo o que fez foi dar uma coceira em Anxial. A tolerância à dor de Anxial era extremamente alta, e seus músculos sólidos pararam a bala. Anxial esmagou o braço mecânico no peito de um dos bandidos. Um baque forte e ele explodiu no local. Ele então começou a puxar o outro pobre bandido para usá-lo como escudo de carne contra os 4 bandidos que haviam se levantado e estavam atirando nele. Reunindo todas as suas forças, Anxial arrancou a porta com os ferrolhos e atirou-a contra eles antes de sair correndo. Perseguir! Latiu Guaxinim. Dezenas de bandidos em todo o Junkyard foram alertados pelos tiros e correram para ajudar. O Junkyard era a base principal de Raccoon, e Anxial teve que agir com cuidado para evitar ser cercado. Ele roubou uma arma de um dos bandidos que encontrou, o que tornou as coisas mais fáceis para ele. Com seus reflexos rápidos, além de tiro básico e mira precisa, para ajudar na autocorreção de seus tiros, Anxial sempre foi capaz de ter uma vantagem contra os bandidos na batalha de armas. Se ele encontrasse um grupo deles, ele cairia, se abaixaria e dispararia tiros letais enquanto evitava. A única limitação que ele enfrentou foi a munição, então ele iria saquear suas revistas após cada onda. A trilha que Anxial deixou para trás estava ensanguentada e cheia de cadáveres, e Raccoon mal podia acreditar no que estava vendo. Anxial derrotou sem esforço mais de 20 de seus homens sozinho. No entanto, havia de fato muitos bandidos convergindo para Anxial, tornando difícil para ele tomar a iniciativa. Anxial escondeu-se atrás da estrutura do veículo de um sedã destruído enquanto dezenas de armas eram disparadas em sua direção, seus flashes de cano iluminando a noite. A tempestade de balas foi ensurdecedora, tornando difícil para Anxial ouvir sua própria respiração, e foi extremamente difícil responder ao fogo. Que bom que este é o meu território. Não importa o que aconteça, ele não pode sobreviver sozinho. Raccoon estava fervendo de raiva. Vou fazê-lo se arrepender de ter nascido. De repente, algo inesperado aconteceu. Bang 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 bang. Uma submetralhadora estava sendo disparada do lado do campo de batalha. Os bandidos começaram a cair em número enquanto seus gritos enchiam o ar. B Sting Squad estava entrando na briga. Sob o pretexto do anoitecer, eles instantaneamente dominaram os capangas inexperientes de Raccoon. De onde vieram esses mercenários? Raccoon estava cagando de medo. Eles estão atrás de mim? No entanto, os mercenários mudaram de direção repentinamente e avançaram em direção a Anxial, ignorando-o. Esses mercenários estão atrás dele. Raccoon olhou para os acontecimentos em descrença. Como vilão, ele entendia o simples fato de que quanto mais forte uma pessoa era, mais fortes eram seus inimigos. O fato de esses mercenários estarem dispostos a se arriscar a se expor na capital para ir atrás de Anxial significava que Anxial não devia ser uma pessoa comum. Ele pensou nas palavras de Anxial. Por que você não tenta verificar a rede do submundo para ver as últimas recompensas? Ele não estava apenas falando alto. Quem exatamente é ele? Ponto. Esse é o som de metralhadoras. Seu alvo de missão havia aparecido. Anxial foi capaz de farejar a localização do esquadrão de picadas de abelha a partir de seus flashes de focinho. 300 metros a oeste, 6 pessoas, 6 metralhadoras. Anxial rapidamente executou cálculos em sua cabeça. O poder de fogo do inimigo era avassalador. Não seria sensato enfrentá-los de frente. Sorte. Eu vim preparado com o meu fiel rover. Anxial suspirou de alívio. Ele sacou o controle remoto touchscreen que havia criado para o rover 1. Quando ativado, o feed visual do rover iria aparecer na tela. No entanto, o visor estava exibindo fora de alcance. Anxial teve que chegar a 50 metros do veículo espacial para ativá-lo. Endurecendo-se, Anxial levantou-se e começou a correr de volta ao seu caminho original. Ele foi instantaneamente atacado por tiros de metralhadora. Anxial aproveitou os montes de sucata e lixo para se abaixar e se proteger, avançando em meio à chuva de balas. Caramba, há tanta cobertura para ele aqui, amaldiçoou um membro cabeludo do esquadrão B Sting enquanto recarregava. Ele é mais rápido do que um coelho sangrento. Embora seu plano original fosse assassinar Anxial, eles decidiram aproveitar a luta em curso entre Lee e Raccoon para mascarar suas intenções.
Ele já está exausto. Vá para a matança. Ele gritou. Após o banho de sangue anterior, todos os homens de Raccoon estavam mortos ou haviam perdido todo o moral e não podiam lutar. Ver Anchial correndo tão desesperadamente encorajou o esquadrão de picadas de abelha, e eles começaram a persegui-lo. Enquanto corria, Anchial de repente percebeu o perigo e se abaixou. Uma bala o acertou por pouco, cortando uma mecha de seu cabelo. Depois de deslizar sob mais 2 carros de sucata, ele finalmente entrou no alcance com o veículo espacial. Conexão bem-sucedida. Ativar. Na área de descanso, em meio a escombros e poeira, a capa de tecido do carrinho subitamente começou a vibrar e 2 luzes vermelhas apareceram por baixo dela. Os olhos do veículo espacial. O motor do veículo espacial começou a girar e suas rodas começaram a girar enquanto Anchial o pilotava para fora da área de descanso. Nesse ponto, o esquadrão B Sting havia chegado extremamente perto de Anchial. As defesas do Rover 1 não eram fortes o suficiente para enfrentar o fogo coletivo de 6 submetralhadoras, então seria muito arriscado mandá-lo de frente. A única vantagem que Anchial tinha sobre eles era o elemento surpresa, já que eles nunca imaginariam que ele tivesse um robô como reforço. Anchial examinou os arredores para encontrar um local adequado para uma emboscada. Ele encontrou 2 carros de sucata ao longo do caminho do esquadrão de picadas de abelha que eram angulados de tal forma que a curva que eles formavam fornecia um ponto de ocultação. Anchial pilotou o veículo espacial para se esconder dentro da curva. O ruído do motor do Rover 1 foi mascarado pelo caos contínuo, e apenas que ele suspeitou que algo estava errado. O instinto que ele adquiriu ao sobreviver a numerosos encontros de vida ou morte lhe disse isso. Fazendo uma pausa, ele disse à sua equipe: algo não parece certo aqui. O que você achou? Perguntou o homem de cabelos compridos. Essa é a coisa. Eu não vejo nada. Bem, não pode ser. O alvo já está encurralado. Ele é carne morta. Nesse exato momento, seu esquadrão entrou no campo de tiro do Rover 1 e Anchial foi rápido no comando. Du. O inferno choveu sobre eles dos dedos do Rover 1. O esquadrão inteiro foi eliminado na hora. Sublinhado. Sua máquina, Rover 1, estilo tanque, matou um mercenário. Você ganhou 800 ESP. Sua máquina, Rover 1, estilo tanque, matou um mercenário. Você ganhou 800 ESP. Sua máquina, Rover 1, estilo tanque, matou um mercenário. Você ganhou 800 ESP.